Programa Redenção começa agora para você e toda a sua família. Uma alegria imensa em poder rezar junto com você, no nosso retiro espiritual, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. E temos sempre junto com a gente para nos ajudar nessa caminhada de fé o Padre Everson, que é missionário redentorista, que nós agradecemos demais pela ajuda e pela companhia. E sua bênção, Padre Everson. Agradecer por quê, Craísa? Porque, para mim, eu fico esperando ansiosamente esse momento. Reflito a semana toda o momento do programa da Redenção, que para mim está sendo, eu vou ser muito egoísta, para mim está sendo de uma importância tão grande na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, nos meus comportamentos. Então eu me alegro imensamente de poder cumprimentar todos que estão participando, cumprimentando você, Craísa, em primeiro lugar, mas mandando um abraço carinhoso a todos e que nós possamos fazer esse programa, tirar o máximo de proveito. E eu tenho certeza que vamos sim tirar o máximo de proveito, que o tema hoje é muito importante. Quanto agrada a Jesus Cristo sofrer por seu amor. Vamos crescer muito em nossa espiritualidade com os ensinamentos de Santo Afonso, com certeza. E para que esse crescimento aconteça, para que tudo caia no nosso coração e transforme a nossa vida, nós vamos clamar juntos a força e a graça do Espírito Santo de Deus. E com os ensinamentos de Santo Afonso, aqui no programa Redenção e para a nossa vida, a gente aprende sim a valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, que é verdade para a nossa vida. Que essa certeza cresça sempre no nosso coração. Então, se você tem a oportunidade agora de pegar a sua Bíblia e abrir lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 23 a 27, faça isso. Vamos meditar esse trecho do Evangelho de São Lucas, muito importante, que diz assim: Então começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou arruinar-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte até que vejam o reino de Deus. Palavra do Senhor que nos ensina a tomar a nossa cruz, a caminhar confiando que aquele sofrimento, que aquela dor nos aproxima mais de Deus, nos purifica para alcançarmos a vida eterna. É palavra que fala por si só, não é, Padre Everson? E certamente Santo Afonso, que experimentava a cruz na sua vida, ele encontrava nessas palavras de Jesus, no Evangelho de Lucas, um conforto, uma luz
uma força para a sua realidade. Por isso, Santo Afonso, no seu testamento, ele vai refletir essa passagem, e eu achei muito interessante que ele faz com que uma dissecação do texto, esse texto, e vai refletindo palavra por palavra. Em primeiro lugar, quando Santo Afonso vai dizer que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim. É interessante que Santo Afonso, então, começa a refletir essa decisão. É preciso querer. Se alguém quiser. Lembra-se que ele coloca os dois caminhos, o desejo e a resolução para seguirmos. Então, agora, refletindo agora, eu preciso querer. Querer o quê? Vir após mim, diz Jesus. E Santo Afonso diz, Jesus não disse, venham a mim. Mas ele chama a atenção desse após mim, porque nós vamos ver então, caminhando na nossa frente, Jesus caminhando para o Calvário. Aliás, todo o Evangelho de Lucas é justamente o caminho de Jesus para a obra da redenção, né? Mas Santo Afonso vai dizer, ele segue adiante e não para senão no Calvário, onde deve morrer. Mas aí ele começa depois a olhar palavra por palavra. Primeiro, tome. É interessante nós pararmos e pensar. Jesus nos convida não a deixar que a cruz caia sobre nós, mas ele diz, tome. Pouco ajuda levar a cruz à força. É bonita essa maneira de Santo Afonso pensar. Olha, mais uma vez eu gostaria de refletir esse pensamento de Santo Afonso. Sofrer, nós vamos sofrer. Então vamos sofrer por amor. Por isso, tome. Depois, tome o quê? A cruz. E Jesus usa essa palavra cruz para indicar todo o sofrimento, para que o pensamento de sua morte, por nosso amor na cruz, a torne suave a nossa cruz, olhando, refletindo, contemplando Jesus pregado na cruz depois de uma caminhada. Não nos esqueçamos, o Calvário foi o final, houve a via sacra, houve as quedas, houve o peso da cruz. Mas é interessante também Santo Afonso lembrar que Jesus não diz, tome a cruz, não, tome a sua cruz. Individualiza essa cruz, né? Alguns, quando recebem alguma consolação espiritual, se dispõem a abraçar o sofrimento dos mártires. É interessante também nós notarmos isso, quando nós olhamos a heroicidade dos mártires, entregando a sua vida aos arroubos de espiritualidade na vida de um cristão. Eu também gostaria de ser mártir. E esquecemos que nós não podemos abandonar a minha cruz de cada dia, né? Então eu não vou ficar invejando os mártires, mas que eu sofra com paciência a dor, o desprezo, a doença. Santo Afonso nos leva a refletir justamente esse nosso caminhar. Por isso ele diz, ele lembra a palavra de Jesus, cada dia, a cruz de hoje, a cruz de amanhã, como foi a cruz de ontem, mas eu não vou ficar vivendo o ontem e o amanhã. Vou viver hoje, vou viver o agora, vou ser fiel agora. Tome a cruz de cada dia, porque Santo Afonso vai lembrar, alguns abraçam a cruz no começo, quando ela vem. Se ela continua, dizem, agora não posso mais.
queridos irmãos e irmãs, agora não posso mais. É verdade. Há momentos em que a cruz pesa tanto que nós também vamos cair. Mas Santo Afonso lembra, se a minha fraqueza é tão grande que eu não posso mais, eu não sou sozinho, eu sou com Deus. Eu sou com Deus. E aí ele vai terminar lembrando, precisamos convencer-nos de que Deus nos mantém no mundo para que abracemos as cruzes que Ele nos envia. E aí está o merecimento de nossa vida. Aí está o caminho, não para o calvário da morte, está o caminho para o sepulcro vazio da nossa ressurreição. E é tão importante, Padre Everson, nessa parte aqui que Santo Afonso fala de abraçarmos a nossa cruz, ele dá o exemplo de uma monja que ela gostaria de sofrer, ele diz, num deserto, de fazer grandes penitências, mas ele destaca, mas ela não pode, no entanto, suportar a superiora, a companheira de seu ofício, que não dava certo com a superiora, mas ela queria fazer grandes sacrifícios. E assim somos nós. Nós às vezes pensamos, bom, eu posso falar por mim, né? Mas pensa você aí, às vezes a gente pensa assim, nossa, para eu alcançar a salvação, eu quero fazer grandes sacrifícios. Não sei, tem pessoas que eu vou ficar um tempo de retiro, sem comer, só tomando água. Estou dando um exemplo assim, um extremo, né? Porque eu preciso alcançar a salvação. Mas eu não dou conta de amar as pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo servir aqueles que estão na minha casa. Então hoje, eu, o padre, você, nós somos convidados a abraçar a cruz que nós temos cada dia. Tá difícil de amar aquela pessoa lá da sua casa? Então fala, se essa é minha cruz, eu vou pedir a graça para Deus de amar. Tá difícil perdoar alguém da família? Alguém que você convive no trabalho, alguém que te fez algum mal, que você ficou tão chateado, está difícil perdoar? Então eu vou pedir a Deus a graça para que eu vença e carregue essa cruz, de perdoar essa pessoa, de dar o perdão para aqueles que precisam. E padre, e essa atitude de cada dia, por isso que nós temos que aprender a rezar, não é, padre? O que veio muito ao meu coração na meditação desse trecho da obra de Santo Afonso foi isso, eu preciso aprender a rezar, que às vezes eu fico longe da minha realidade, mas a minha cruz está ali, eu preciso aprender a carregar. E é por isso que Santo Afonso chama a atenção, contemplemos e ouçamos, na verdade, Jesus, que pede que tomemos a nossa cruz, a minha cruz, a sua cruz. Cada um deve tomar a sua cruz. E aqui no programa Redenção, nós sempre temos a ajuda de uma pessoa especial, missionário redentorista, o irmão André Luiz Silva Oliveira. Ele é diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade e agora vai nos ensinar mais um pouco sobre a fé. Olá, minha saudação fraterna a você. Estamos falando sobre espiritualidade a partir dos escritos de Santo Afonso. Santo Afonso foi um autor de mais de 100 livros e em todas suas obras sempre trouxe um ponto de espiritualidade, algo que tocasse a vida humana em seu total sentido e também a vida daqueles que tinham contato com suas obras. Era um homem plenamente pastoral. Os escritos de Santo Afonso, eles são para a Igreja uma riqueza muito grande, porque iluminam toda a teologia católica durante o período do século XVIII e século XIX e também atualmente. A teologia moral católica atualmente é uma teologia alfonsiana. Santo Afonso forneceu muitas contribuições para a teologia. De seus escritos nós temos muitos pensamentos. Seus textos são sempre muito profundos e tocam os corações de todas as pessoas. Santo Afonso desenvolveu o que nós chamamos de apostolado da pena. Pela escrita, pela publicação, ele levou às diversas realidades temas importantes, temas da teologia, temas da vida cristã, temas da moral católica,
para que as pessoas pudessem ir aprofundando. Em todos os seus escritos, nesses mais de 100 livros, nós encontramos sempre algo ligado à espiritualidade. Espiritualidade como algo que nos leva à presença de Deus. Então, em seus textos, Santo Afonso vai destacar pontos que proporcionam e que nos motivam a ir cada vez mais em direção a Deus, para conhecer a Deus, amar a Deus através da literatura. Porque ele percebeu que as publicações é um grande meio de ação evangelizadora. Que Santo Afonso nos inspire cada vez mais a sermos bons leitores. Até a próxima, se Deus quiser. André Luiz, muito obrigado por o senhor nos ajudar a entender a mensagem que Santo Afonso nos dá para carregarmos a nossa cruz, para chegarmos felizes na eternidade. É a melhor preparação para podermos fazer a passagem do tempo para a eternidade. Obrigado, irmão André Luiz. Toda semana que nos encontramos aqui no programa Redenção, nós destacamos um trecho do Glórias de Maria, uma obra de Santo Afonso que nos ensina a cultivar mais e mais a nossa devoção à Nossa Senhora. E hoje vamos falar da visitação de Maria. Santo Afonso diz lá no Glórias de Maria que Maria é a tesoureira de todas as graças divinas, tendo de recorrer a ela quem as deseja, mas quem recorre a Maria deve ter a certeza de obter as graças que almeja. E lá na frente, Padre Everson, diz assim, feliz a casa onde entra a Mãe de Deus. Essa felicidade deve estar presente no nosso coração. É importante também, como Santo Afonso, ele é muito concreto e parte da vida, dos nossos sentimentos reais, quando ele diz, reputamos feliz a família visitada por algum real personagem, não só pela honra recebida, como pelas vantagens que espera receber. E aí Santo Afonso faz essa comparação. Nós recebemos a real visita da Rainha do Céu e da Terra. Não precisamos discutir, nós nos alegramos porque nos sentimos honrados por esse carinho de Nossa Senhora. E não é que nós esperamos receber, temos a certeza, ela como dispensadora de todas as graças, sempre nos abençoa visitando, principalmente nos momentos em que mais necessitamos da graça de Deus. Programa Redenção fazendo questão, nós sim com aquele objetivo de sermos apenas instrumentos para fazer chegar até o seu coração os pensamentos de Santo Afonso. Pensamentos estes que nos ensinam a caminhar buscando a vida eterna, buscando a salvação. Hoje o pensamento, muito bonito, como todas as semanas, né? Diz assim o pensamento de Santo Afonso: meu Jesus, só vós pudestes ensinar-me estas máximas de salvação, todas elas contrárias às máximas do mundo. Só vós podeis nos dar a força para carregar as cruzes com paciência. Eu vos procuro e não para que me isenteis do sofrimento, apenas vos peço força para sofrer com paciência e resignação. E esse pensamento, Padre Everson, é um verdadeiro ensinamento e nós estamos aqui reconhecendo, né, que Deus tem o melhor para a nossa vida e que nós devemos abraçar a vontade de Deus. E nesse texto, que é uma oração tão bonita de Santo Afonso, nós podemos perceber duas dimensões importantes. Primeiro, quando Santo Afonso deixa muito claro, se dirigindo a Jesus, que só Jesus pode ensinar-nos as máximas da salvação, porque Ele é o missionário do Pai, que se apresenta à humanidade. Chegou a plenitude dos tempos. Convertam-se e creiam na boa notícia que eu lhes trago. É a notícia da salvação. E por isso,
o pensamento de Santo Afonso lembra que Jesus vai nos apresentar algo totalmente contrário que o mundo nos apresenta. Desde o começo, convertam-se. Jesus está nos convidando a uma conversão de vida. Mas aí Santo Afonso vai nos colocar justamente diante dessa realidade, da nossa fragilidade, de compreender e de acolher, de aceitar e de viver a proposta de Jesus. Quando ele diz, só vós podeis nos dar a força para carregar as cruzes. De novo, nós vemos Jesus com moral para dizer para nós, porque ele carregou a cruz até o Calvário. Ele carregou a cruz, dando-nos os exemplos para dizer que ele vai ser para nós o Simão Cirineu, que ajudou Jesus. Ele vai ser o meu Simão Cirineu em todos os nossos momentos de dificuldade. Pensamento de Santo Afonso, Raíssa. Pensamentos, e que nós aprendemos demais com esses pensamentos. São verdadeiros ensinamentos de Santo Afonso para que neste mundo a nossa caminhada seja uma caminhada mais cheia de sabedoria, para que eu e você, o Padre, todos nós, não soframos por sofrer. Nós não estamos aqui neste mundo enfrentando tudo por enfrentar, por passar, porque a vida vai me levando e pronto. Não! Cada situação que enfrentamos, lá tem um ensinamento, se olharmos com os olhos espirituais. E não se esqueça, está difícil, a cruz está aparecendo ou está pesada? Peça graça para Deus. Ele é nossa força e Ele quer te conceder essa graça para que você carregue a sua cruz com muita paciência e muito amor. Mas só consegue essa graça, Padre, ser capaz de abraçar e de pedir essa graça àquele que se coloca em oração. E é por isso que Santo Afonso é o homem da oração e ele nos convida então a rezar com ele. Meu Jesus, perdoai-me por não ter tido paciência nas dificuldades que me enviastes. Dai-me o vosso amor. Ele me dará força para sofrer tudo por vosso amor. Senhor, dai-me a vós mesmo e nada mais vos peço. Virgem Santíssima, obtende-me um amor constante a Jesus Cristo até a morte. E que esse pedido de crescermos no nosso amor a Deus esteja lá no mais profundo do nosso ser. Porque só quem ama a Deus, só quem se volta para Ele a todo instante, consegue, alcança essa graça de carregar a cruz com paciência e com amor. Ô Padre, o programa nada mais precisávamos se nós compreendêssemos, e se cada um que está rezando conosco compreendesse que nós precisamos crescer nesse amor a Deus a cada dia e nos aproximar dele. Ao chegar ao final do programa, eu vou dizer com toda sinceridade, vocês olham meus cabelos brancos, eu tenho vergonha de mim mesmo, porque Santo Afonso, entrei para o seminário muito jovem, Santo Afonso sempre me ensinou, mas eu aprendi muito pouco dele, principalmente a entender que é o sofrimento, que é o caminho mais curto para eu chegar na eternidade. E é isso que eu desejo, queridos irmãos e irmãs, de todo o coração, para todos nós, para mim, para a Caísa, para o Senhor, para a Senhora, para todos nós, que entendamos que o sofrimento não é algo que nos pode, mas é algo que faz com que nós possamos desabrochar para a eternidade. Por isso, não nos esqueçamos da Mãe das Dores, Nossa Senhora. Por isso, nesse momento, peço que Nossa Senhora nos abençoe. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, semana que vem estaremos juntos. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela sua presença.